Meu nome é Daiane Fernandes, faço parte aí do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e trouxe como temática o fluxo de água no solo silto e arenoso, utilizando a fluidodinâmica computacional. Esse projeto ele foi avaliado e orientado pelo professor e doutor William de Paiva. Então, inicialmente, a gente entende que a modelagem matemática ela é uma ferramenta aí de suma importância na construção do conhecimento. Então, é uma estratégia aí bastante utilizada para obter alguma explicação ou entendimento aí de situações reais. Então, trazendo para o nosso nicho de estudo, a água é um dos componentes aí mais importantes na Terra e na vida dos seres vivos. Então, faz-se necessário aí o estudo e desenvolvimento de pesquisas que possam entender esse comportamento aí do fluxo da água em um solo silto e arenoso. Assim sendo, né, esse trabalho ele propõe a modelagem numérica da água e validando aí todos os caminhos preferenciais no solo e possíveis plumas de contaminação, além de ser verificado aí em um protótipo. Então, como objetivo geral do nosso projeto, da nossa pesquisa, seria avaliar aí os possíveis caminhos preferenciais da água em um solo silto e arenoso, utilizando a fluidodinâmica computacional, além de propor também a aplicação dessa fluidodinâmica, observar todo o comportamento através de um protótipo e projetar a calibração e validação desse modelo desenvolvido. Então, inicialmente, aqui como metodologia, foi realizado todo o preparo do solo. Então, foi coletado o solo aí de um aterro sanitário do semiárido paraibano. E esse solo ele foi caracterizado aí através de ensaios laboratoriais como areia siltosa. E a brita, ela foi utilizada aí, a brita 19. Então, utilizou-se em cada compartimento aí do protótipo 2 centímetros de solo para 1,5 centímetros de brita. Então, foi realizada a pesagem do solo, como a gente consegue observar aqui na figura 1. E na figura 2 foi realizado aqui, como a gente consegue observar, o peneiramento do solo. Então, foi realizado, por consequente, aí, a secagem do material utilizado por mais ou menos 24 horas em uma estufa com a temperatura aproximadamente 105 graus Celsius. Então, para a montagem do protótipo, foi preenchido 1,5 centímetros de brita 19 e em seguida aí foi adicionado solo no protótipo e compactado com um equipamento auxiliar, para assim a gente conseguir diminuir todos os espaços vazios. Então, o protótipo ele foi dividido aí em 3 compartimentos, sendo enumerados de 1 a 3. Como a gente consegue observar aqui nas figuras, o preenchimento com a brita e o solo já compactado. Então, para os resultados e discussão desse projeto, dessa pesquisa, foi realizada aí a simulação física. Então, após o preenchimento do protótipo, né, a gente consegue observar, foi observado, na verdade, o protótipo ele tem o compartimento aí de 29 centímetros de comprimento, 12,5 de largura e 4,5 de altura. Então, foi adicionado aí seguidamente aproximadamente 1 litro de água com um corante, por isso essa tonalidade. Então, tendo em vista aí uma lâmina de água de 1 centímetro. Então, após isso, né, ele foi observado no compartimento 1, que esse que é demonstrado aí na figura 7, por aproximadamente 28 minutos. Então, o compartimento aí, ele obteve a percolação da água. O melhor que se adequou aí para a simulação, para o nosso experimento, foi esse compartimento enumerado 1. Então, a percolação da água, ele é um processo aí de movimento da água através do solo, né? A gente entende que a água ele é um líquido que pode conter vários tipos de contaminantes, como metais pesados, produtos químicos, compostos orgânicos, e a presença dessa água contaminada no solo pode causar não só a degradação do solo, como também a contaminação de lençóis freáticos, eutrofização dos corpos de água, problemas de saúde pública, além de outros
problemas relacionados aí à contaminação. Então, com isso, o material, a camada de solo compactada com a brita, apresentou pouca capacidade de retenção do líquido. Então, a gente obtém agora, aqui na modelagem no Python, é um processo aí que visa elaborar representações matemáticas que expliquem ou descrevem aí uma situação no mundo real. Então, a linguagem de programação Python, ela pode ser utilizada para auxiliar nesse processo, fornecendo aí uma ferramenta para a implementação de modelos matemáticos. Além disso, também a gente entende que a modelagem matemática da percolação da água é um processo que visa descrever todo o movimento da água através do solo. Então, esse é um processo aí que envolve a utilização de equações matemáticas para representar as forças que atuam sobre a água. Então, temos já aí temperatura, densidade, viscosidade, entre outros fatores. Então, aqui a gente obtém aí a formulação numérica, foi utilizada aí no nosso projeto. Então, tornou-se necessário aí obter as equações diferenciais que descrevem todo o transporte de poluentes em meio poroso. Então, para isso, os princípios da conservação de massa em um volume de controle diferencial fixo no domínio serão aplicados. Então, de acordo aí com Silva, essa imagem representa de forma literal a seguinte equação. Então, a gente obtém aí o fluxo de água entrando num volume, menos o fluxo maciço saindo do volume, mais ou menos aí a perda ou ganho de massa devido a essas reações. E com isso a gente obtém aí a taxa de variação de massa no volume. Em seguida, a gente também pode utilizar a equação de advecção, difusão e reação. Então, supondo as interações químicas, serão suficientemente aí rápidas e reversíveis, considerando todo o fluxo bidimensional. Então, a gente obtém essa seguinte equação. Dentro dessa equação, a gente obtém também suas derivações. Então, com isso, a gente obtém aqui a principal equação diferencial do transporte bidimensional em meios porosos. Então, ela é representada aí por essa equação 10. Com isso, a gente obtém aqui o estudo do método das diferenças finitas. Então, ele pode ser utilizado aí para resolver esses problemas de valor de contorno ou valor inicial, envolvendo aí equações diferenciais ordinárias ou parciais. Então, alguns autores, né, também dizem que o objetivo aí do método das diferenças finitas é transformar aí um problema composto por equações diferenciais em um problema formado por equações algébricas. Então, com isso também a gente obtém toda a análise numérica. Foi aqui para a realização aí da formulação do método computacional, foi utilizada o Spider, que é um ambiente de desenvolvimento integrado de plataforma cruzada de código aberto. Então, para a programação científica na linguagem Python, que foi a linguagem utilizada na pesquisa. Então, aqui na figura 8, a gente consegue observar todo o algoritmo descrito no Python, que foi o código utilizado. Com isso, a gente obtém aqui, com esse algoritmo no Python, o gráfico mostra aqui o volume percolado. Então, a gente obtém uma coerência aí no experimento realizado, que seria o volume de percolação aí ao longo do tempo, que ele vai do zero até o seu máximo, e em seguida a gente obtém aqui a vazão total, né? Começa alto e vai decrescendo conforme o tempo. Então, com isso, a gente conclui que ao analisar os resultados, tanto experimentais como computacional, foi possível observar aí que o protótipo obteve aí um modelo matemático que expressou a configuração real do transporte e fluxo d'água em meio poroso. Com isso, haverá também uma sequência dessa pesquisa, sendo analisado aí vários outros cenários, né? Então, a gente consegue observar também aqui as referências utilizadas. Muito obrigada.